Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Esta postagem é do subreddit Relationships e é do usuário Hopeful Again, com o número 1. Minha ex-esposa, 36 anos, ainda tenta reatar comigo e com nossas filhas, 16 anos. Mas também quero que isso aconteça. Não parece realmente um grande problema, certo? Bom, embora eu quisesse simplesmente dizer pra ela cair fora e nunca mais me incomodar. Tem a questão de termos duas filhas e compartilharmos a guarda, então não posso simplesmente tirá-la da minha vida de forma permanente. Não sem tirar nossas filhas também. Nós nos casamos relativamente cedo em nossas vidas, quando tínhamos 20 anos e já estávamos namorando há 3 anos antes disso. Nossas filhas nasceram no primeiro ano do casamento e houve algumas complicações que fizeram com que minha ex-esposa tivesse dificuldade para engravidar novamente. Isso não me importava na época, pois eu só estava feliz que ela superou tudo com saúde e ficou bem, e que nós já tínhamos duas lindas meninas para amar e criar. O casamento durou 9 anos e terminou quando eu me divorciei dela por traição. Eu não tenho absolutamente nenhuma tolerância para isso e não acredito em me forçar a sofrer desnecessariamente por besteira. Isso não foi culpa minha para começo de conversa. Pode parecer inacreditável para alguns, mas todo o amor que eu tinha pela minha ex-esposa acabou ao descobrir sua traição e os detalhes envolvidos. Esse não é um tópico sobre superá-la. Já fiz isso há 7 anos. Pra falar a verdade, eu nem odeio ela, só não dou a mínima porque acontece na vida dela. A menos que envolva nossas filhas, o problema é que só eu segui em frente com tudo isso. A ex-esposa, a família dela e até nossas filhas ainda tentam nos fazer voltar, mesmo tendo deixado bem claro pra todo mundo que eu não tenho nenhum interesse em fazer isso de novo. Evitar namorar logo após o divórcio pode ter lhes dado uma falsa esperança. Mas eu certamente não entraria em outro relacionamento tão cedo, ainda mais cuidando das nossas filhas. Elas eram minha prioridade, além dos meus problemas causados por muitas traições, que resolvi com o apoio de amigos, família e terapia. Então é isso, já passou e ficou pra trás. Não tenho nenhum problema em me comunicar com nossas meninas, nenhum mesmo, qualquer outra coisa. Elas entendem tudo muito bem. Nunca houve brigas, nem gritos, nenhuma rebeldia adolescente sem sentido até agora, nenhum chilique, nada disso. Muito bom, né? Tirando toda essa situação. Eles sabem sobre a traição dela comigo, e foi a mãe deles, e na verdade quem contou pra eles sobre isso, faz uns 3 anos mais ou menos. Acho que ela vem influenciando eles com besteiras desde então, e já pedi várias vezes pra que pare. Que isso não ajudava ninguém e só os impedia de seguir em frente, mas a ex-esposa não parou. Pelo visto, ela só ficou mais sutil com isso. Desde nosso divórcio, ela não teve outros relacionamentos ou parceiros. Acho que ela considera isso admirável, mas eu não. Pra ser honesto, acho até meio insultante. Quando estávamos casados, ela ficou com outra pessoa, mas agora ela está bem, ficando sem sexo por 7 anos tanto faz, não que isso importe. Embora eu pudesse ignorar as menções ocasionais à mãe deles de como ela está bem, deles me mostrando fotos que tiraram com ela, obviamente toda arrumada para o meu bem. Isso piorou ultimamente. Por quê? Porque eu tenho uma namorada. Clemence não é a primeira desde o divórcio, mas é o relacionamento mais sério que tive desde que meu casamento acabou. Ela também é 8 anos mais nova do que eu, antes de ficarmos juntos. Como casal, nós nos conhecíamos há 4 anos por causa de um hobby em comum. Então, basicamente, foi uma transição gradual de amigos para um relacionamento. Posso dizer com sinceridade que amo essa mulher. Fiquei surpreso ao perceber isso, porque embora eu não quisesse admitir para mim mesmo, eu tive medo por um tempo. Que o que minha ex-esposa fez comigo me machucou em um nível fundamental e me tornou incapaz de realmente amar outra pessoa como um dia amei ela. Minhas filhas no início pouco comentaram sobre nosso relacionamento, assim como não falaram dos 2 anteriores. Eu tinha depois do divórcio, mas então elas começaram a chegar em casa antes do horário que combinamos previamente e me encontravam junto com Clemence. Nada comprometedor, não era sexo nem nada do tipo. Depois vieram as reclamações, depois veio o "porque ela está aqui?", depois veio a pergunta, depois o "não é justo com a mãe o que você faz?", como se eu realmente estivesse fazendo isso apenas para provocar ou magoar a mãe deles. Então eu sentei com eles e conversei, mas eles simplesmente não estão entendendo. Eles não desistem dessa fantasia absurda de que vou voltar com a mãe deles. Clemence felizmente entende e não se irrita com o comportamento deles. Ela basicamente está dizendo para dar tempo a eles, mas eu meio que duvido que isso vá funcionar. Até agora não funcionou.
Então não faço ideia de por que mais tempo mudaria alguma coisa, já que eu realmente estou sem ideias. Achei melhor perguntar se algum de vocês tem alguma ideia de como lidar com isso. Existe alguma maneira, algum tipo de abordagem que possa funcionar? Minhas filhas perceberem que, sob nenhuma circunstância, eu vou voltar com a mãe delas. Bem, Opil, a primeira coisa que vou dizer é parabéns pra você. Quero dizer, já li muitas histórias de traição nesse canal e muitas das pessoas que foram traídas realmente têm dificuldade de se abrir de novo. E elas acabam ficando com muitos problemas de confiança, o que, claro, eu entendo, é um daqueles presentes desagradáveis que vem junto com a traição, né? Mas com a ajuda de amigos, família e terapia, você conseguiu superar isso, então parabéns por isso. Agora, você disse que já conversou com eles várias vezes, mas não especificou o assunto dessas conversas. Talvez o motivo seja a mensagem que você passa às suas filhas, dizendo que já superou isso e não vai acontecer novamente. Talvez você precise explicar o que aconteceu para que elas entendam por que não vai voltar para a mãe delas. Elas já são quase adultas. Tente colocá-las no seu lugar e deixá-las ver pelas suas perspectivas. Assim talvez entendam. E elas vão te deixar em paz. E vocês o que acham ou fariam no lugar do original pôster? Contem aí nos comentários. E agora vamos aos comentários da comunidade ver o que disseram. Delete diz assim: cara, tenho orgulho de você. Você fez tudo certo. Só falta uma última coisa para você fazer. Não deixe sua ex te provocar através das suas filhas. A maneira de fazer isso é não se emocionar com isso. Note que pode ser difícil no início para suas filhas, mas elas vão superar. Elas estão crescendo, então vão ter uma perspectiva melhor sobre tudo. Quando elas disserem coisas como não é justo com a sua mãe, diga a elas: você nunca teve a intenção de voltar com sua esposa e deixou isso claro para ela. E é isso. Repita isso várias vezes, cedo ou tarde elas terão que entender. Se continuarem insistindo nesse assunto, diga para deixarem para lá. Eles estão insultando alguém. Você se importa com sua nova garota, se eles te respeitam, vão respeitá-la também. Não saia desse roteiro, repita como um disco quebrado, eles vão acabar desistindo. Não se culpe nem permita que sua ex use seus filhos para isso, apenas ignore. E Original Pôster responde: sim, tranquilo. Minha ex não me manipula pelas nossas filhas e isso não deve mudar. Sobre o ponto que você citou delas, ofender quem eu gosto é justo. No entanto, minhas filhas não desrespeitaram Clemence exatamente, pelo menos não diretamente, mas acho que isso conta como desrespeito, não só com ela, mas comigo também, e com o relacionamento que temos. Não me importar tem sido minha postura com a ex-esposa desde o divórcio, desde que não esteja relacionado às nossas filhas ou não afete a vida delas de nenhuma forma. Não ligo nem um pouco, Infinite, afirma Cobwebs. Ah, droga, a mãe delas está atrapalhando o futuro amoroso delas. Elas estão sendo condicionadas a achar que tudo bem alguém trair elas se ouvirem desculpas e declarações de amor, ou, alternativamente, que vai dar certo para elas se forem elas que traírem. Se esforçam para tentar trazer a pessoa original de volta, acreditando que isso restaurará o relacionamento sem mudanças. Acho que é hora de buscar aconselhamento familiar com elas e também conversar informalmente sobre como lidar com relacionamentos futuros. Elas estão absorvendo a mensagem errada da mãe sobre é assim que se ama e Original Pôster responde: droga, eu nem tinha pensado nisso ainda. Me sinto tão idiota por causa disso, tornando tudo sobre mim. E como fazer com que elas parem de tentar nos juntar de novo quando há muito mais em jogo? Parece que a terapia é o único caminho. Agora vou tentar ver se meu antigo terapeuta, aquele que usei depois do divórcio, faz esse tipo de sessão familiar. Ela me ajudou muito com meus próprios problemas e já conhece a situação, então pode ter mais sucesso do que outra pessoa, claro, se as meninas não gostarem dela ou não responderem bem a ela. Com certeza vou tentar encontrar outro terapeuta para nós ou para elas, para que possam fazer sessões sozinhas. Muito obrigado por me alertar sobre isso. Pronto para o vinho diz: sei que você conversou bastante com eles, provavelmente foi direto e falou muito sem criticar ela. Você explicou do motivo da separação, considerando sua situação, falou com um terapeuta, se disponível para tentar encontrar uma maneira de fazê-los entender, você está perguntando pra gente? E talvez um conselheiro profissional ajudaria. O Original Pôster responde: sim, fiz, mas descobri que a mãe deles já tinha contado anos atrás. Algum arrependimento ou autoflagelação dela. Acho que ela contou pra eles como me machucou e assim por diante. E é por isso que ela se esforça tanto para compensar isso agora. Isso é um completo absurdo, é claro. Se ela quisesse me compensar, o que não pode, pararia com isso e seguiria a vida. Ainda não tentei terapia, mas é uma opção. Estou disposto a tentar qualquer coisa agora. A comunidade deu ótimos conselhos ao Original Pôster, principalmente o segundo comentarista, que destacou um ponto importante.
Antes de continuar com a atualização, um ano após a postagem original, selecionei outras respostas do original pôster. Isso nos dá muito mais contexto, então vamos continuar com isso e depois com a atualização. Eu tentei dizer a eles dezenas de vezes que, embora a mãe dela e eu estejamos em bons termos, isso é só por causa deles e não por nós. Pelo menos da minha parte não, eles simplesmente não parecem entender isso, como já disse antes. Eu mencionei a traição dela para explicar por que eu não quero ficar com a mãe deles, e eles já sabiam disso, mas continuam insistindo na mesma coisa toda vez. De como? Ela é fiel a mim agora, quando eu apontei para eles que ela não pode ser fiel a mim, já que nós não estamos juntos. Para começar, eles simplesmente ignoraram isso. Agora, aqui está a coisa que eu acho que está mexendo com a cabeça deles. Eles nunca viram a mãe deles de outra forma, além de amorosa comigo ou com eles. Ou pelo menos não lembram se a viram agir fria e distante comigo durante o caso. Sim, foi um caso, não só algo pontual. Não que eu não teria me divorciado dela de qualquer jeito, ela era totalmente o oposto de carinhosa na cama. Eles nunca realmente viram isso, nem deveriam ter visto. Minhas tentativas de intimidade eram rejeitadas e eu ficava cada vez mais desanimado. Até que um dia percebi com a ajuda de um amigo muito próximo e muito bom que não havia nada de errado comigo. Portanto, algo devia estar errado com ela. Isso me levou a descobrir o caso. Porque eu comecei a procurar os motivos, nossa vida amorosa de repente tinha caído tanto em qualidade quanto em quantidade. E não era só o sexo, também faltavam as pequenas coisas do nosso dia a dia. Eu sei que parece bobo, mas a gente sempre se beijava na porta de casa, à vista de todos, antes de qualquer um de nós ir trabalhar. Isso é algo que só agora, olhando para trás, ficou claro que estava faltando. No final, a mãe deles me negou até o carinho básico, enquanto dava isso a outra pessoa fora do casamento. Para mim, isso é imperdoável, eles não entendem e não poderiam entender mesmo que eu explicasse o que eu prefiro não fazer. E como pode ser doloroso perceber que seu cônjuge realmente não se importava com você, nem um pouco. Todo esse arrependimento, remorso e saudade para voltarmos não vale nada para mim. Qual é o sentido? Onde estava esse amor, culpa e remorso quando isso realmente importava? Eles parecem achar que nós dois juntos logo superaria qualquer infelicidade, da minha parte. Eles realmente não conseguem entender como é quando você não pode confiar no seu parceiro, no seu próprio cônjuge. Deus. Espero que eles nunca precisem entender isso. Eu jamais desejaria que nenhum dos dois fosse traído. Agora. Eu já conversei com minha ex-esposa sobre isso em inúmeras ocasiões, talvez umas 100 vezes até agora. Quando falam para não levarmos nossos problemas adultos para nossas filhas, simplesmente ignoramos. Como dizem agora, apesar da minha apreensão inicial, eu vou acabar conversando com elas sobre como a traição da mãe delas me afetou. Nesse momento eu nem estou fazendo isso por mim mesmo. Mas o que outro usuário aqui disse sobre como elas estão internalizando isso como a forma delas de amar, certamente me deixou preocupado. Eu preciso fazer com que elas entendam que ser traído ou trair alguém não é algo para ser levado na brincadeira ou simplesmente ignorado. Sobre Clemence, ela não está tentando ser uma figura materna para elas de forma alguma. Ela sabe que só há 12 anos entre elas, o que não basta para que a vejam como mãe. Além disso, Clemence não quer tomar o lugar da mãe delas. Para começar, ela basicamente espera até que elas deixem de esperar que a mãe delas e eu voltemos. E então, eventualmente, com o tempo, a relação entre elas vai ficar confortável o suficiente para passarem cada vez mais tempo juntas. Se tudo correr como esperado, isso deve acontecer em breve. Para ser justo, minhas filhas não estão sendo ranzinzas nem desrespeitosas. Na cara dela ou pelas costas, na verdade, elas não a odeiam. Pelo que eu percebi, elas só preferiam que eu voltasse para a mãe delas, só isso. Então agora sabemos tudo sobre essa história e é hora de seguir em frente com a atualização. Isso, como eu disse, é um ano depois da postagem inicial. Faz tempo que estive aqui pela primeira vez, e recentemente lembrei que devia uma atualização às pessoas gentis que ajudaram com nossos problemas. Muita coisa aconteceu nesse tempo. Minha filha, na verdade, acabou encontrando minha postagem. Eu nem sabia que elas usavam Reddit, muito menos este lugar. Um dia, cheguei do trabalho e encontrei minha filha chorando. Ela praticamente pulou em mim, me abraçou, não me soltava e implorou meu perdão. Infelizmente, ela leu uma das minhas respostas e descobriu a terrível extensão do caso da minha esposa, e o quanto isso tinha me devastado. Levou um tempo, mas conseguimos superar isso como família. Não havia nada para eu perdoar. Eles ainda são jovens e amam a mãe, que usou esse amor para manipulá-los. A culpa é dela, não deles. Fizemos uma terapia essencial, mas após meses, a terapeuta disse que não havia mais nada a fazer.
e que eles só deveriam se encontrar com ela de vez em quando, ao invés de continuarem com as sessões semanais. Estamos mais próximos do que antes, mas o relacionamento deles com a mãe sofreu por causa disso, o que eu acho completamente compreensível. Mas ainda assim, eu os alertei sobre ficarem remoendo demais o que ela fez, já que eu já tinha superado o que ela fez todos aqueles anos atrás. Isso foi resolvido na terapia, nas sessões individuais e em grupo. Agora tudo isso ficou para trás. Tive uma breve discussão com minha ex-esposa sobre isso e deixei claro que ela não deveria falar sobre esse assunto. Reatar e parar com bobagens sobre nossas filhas? Não sei se ela entendeu, mas minhas filhas não foram mais incomodadas sobre mim depois disso. Ou apenas ignoram a mãe e não falam sobre isso em casa. De qualquer forma, desde que minhas filhas estejam bem, não me importo nem um pouco com o que minha ex-esposa está fazendo. Desde que a situação melhorou, as coisas também ficaram muito melhores entre minhas filhas e minha namorada. Tanto que elas realmente começaram a conversar com ela. Além de cumprimentos e despedidas, às vezes até pediam dicas sobre algo. Coisas de menina, claro. E eu não posso te dizer o quanto isso aqueceu meu coração ao ver isso acontecendo pela primeira vez. Eu admito. Isso também me ajudou a decidir pedir minha namorada em casamento, pois ela foi muito apoiadora e compreensiva durante tudo isso. Já nos conhecíamos há muito tempo, passamos muito tempo juntos como casal. E depois de toda essa confusão, eu realmente não achava que havia mais nada que eu pudesse fazer para expressar meu amor por ela. No entanto, fui surpreendido antes. 2 meses atrás, Clemens, junto com minhas filhas, me surpreendeu um dia e me pediu em casamento. Tenho que dizer que me senti muito estranho, mas também muito feliz. Não só o pedido, mas minhas filhas também trabalharam nisso com minha namorada. Me surpreendendo naquele dia com um jantar e uma noite fora, para ser sincero, fiquei impressionado. A cerimônia foi pequena e privada, apenas com amigos e familiares próximos. Atualmente também estamos esperando um bebê, e minhas filhas estão ansiosas para ter um irmãozinho ou irmãzinha para mimar. E é isso. Original Poster não respondeu nenhum comentário, então, Original Poster, isso é incrível, uma atualização muito feliz. Parabéns pelo casamento e pelo filho que está a caminho, e claro, por todo o trabalho que você e suas filhas fizeram para chegar a um lugar melhor. Obrigado por compartilhar, Op, e se cuide. Chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenha gostado das histórias de hoje. Adorei ler para você. Se gostou, não hesite e deixe seu like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar este vídeo com quem possa gostar da minha narração. Se tiver um tempo, acesse a descrição do vídeo e veja os links que deixei, incluindo nossa comunidade no Discord e meu canal. Produtos. E por fim, gostaria de agradecer por assistir. Significa muito para mim que vocês gostem dos meus vídeos e dito tudo isso, vejo vocês no próximo vídeo.